A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, irmãos e irmãs, todo mundo bem, todo mundo na paz do Senhor? Vamos para mais um vídeo aí, vamos entender um pouco de história, da nossa história e da cultura, e não da cultura, exatamente, da nossa história, aliás. Mediante os negros, para ficar, eu vou embasar, esse vídeo aqui é continuação do outro que eu fiz da linhagem judaica nos portugueses e nos brasileiros, tá? Da onde vem a nossa linhagem. Mas aí esclarecendo, porque aí eu fiz uma introdução com a maldição de Cã e a linhagem de Noé, da linhagem dos filhos de Noé e a maldição de Noé para Cã, entender quem são os cananeus. E esse vídeo aqui eu vou dizer o que está certo e errado de acordo com a Bíblia. Vamos escutar o senhor aqui dar o relato dele. E eu vou falar o que está de certo de acordo com a Bíblia e o que não está de certo. Sem puxar a sardinha, nem defender raça e cor e nada de raça e de cor. Aqui não tem nada com raça e com cor. Tem a ver com a história verídica mediante a Bíblia, tá? Então não vai nenhum preconceito aqui, porque eu venho de famílias tanto de branco como de negro. A minha família é uma mistura. Então, a minha parte, eu tenho uma parte da família que vem de negros e me orgulho muito disso, e da família que vem de branco. E me orgulho disso. E isso mostra como que diz aquela palavra? A mistura, né? A mixigenação dos povos. Isso é maravilhoso. E o brasileiro é uma mixigenação. Por isso que não tem que haver preconceito. Mas, às vezes a gente fala certas coisas aqui, as pessoas maldosas já tendem a distorcer para criar tumulto e para criar, como se fala, criar atritos e falar que está com preconceito. Esses são os maldosos, os maliciosos, né? Já estou dizendo de antemão para que não venha com história aqui, que eu derrubo, hein? Então, vá procurar o que fazer se você não quer entender de conhecer de história, se você já conhece mais do que eu, porque eu também, aqui eu estou aprendendo muitas coisas também, estou aprendendo com esses cidadãos aí que trazem para nós conhecimento, estou aprendendo comigo mesmo, estou aprendendo com meus erros e acertos, estou aprendendo com vocês. Então aqui é o canal de aprendizagem. Se vir para criar baderna, pode chispar daqui, entendeu? Já deixo logo o aviso, entendeu? Então vamos lá. Aqui não tem nada de politicagem, de direita, de esquerda, de preto, de branco. Aqui tem história. O que eu quero é mostrar a linhagem e a história para a pessoa ter conhecimento. Não tem nada a ver com patifaria, hein? Vamos lá. Culturas negras são amaldiçoadas. A África é amaldiçoada. Os africanos foram amaldiçoados. As pessoas negras foram amaldiçoadas a se tornarem servos ou escravos dos brancos? Qual é a origem desta ideia? Hoje conheceremos um pouco mais sobre a origem da ideia que diz que pessoas negro-africanas foram amaldiçoadas. Hoje estudaremos a história da maldição de Cã. Mas desde já deixa aqui seu like, curta e compartilhe essa aula e vem comigo caçar mais esta história. E, se possível, contribua para o nosso canal para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. A nossa história de hoje ela começa no Vaticano, mais precisamente na Capela Sistina, uma das mais incríveis capelas católicas do mundo. E ela é famosa por seus afrescos extraordinários que foram pintados por Michelangelo entre 1508 e 1512. O teto ele é especialmente conhecido pela icônica criação de Adão, onde os dedos de Deus e Adão quase se tocam. A arte na Capela Sistina é renascentista, o que significa que reflete as ideias da Renascença, um período que foi marcado pelo individualismo. Diferente de pinturas anteriores que eram centradas em Deus, as obras na Capela Sistina destacam pessoas e contam histórias. E uma destas histórias narradas através da pintura de Michelangelo é a cena Embriaguez de Noé, que foi pintada em 1509.
Este momento aqui retratado por Michelangelo aconteceu após o dilúvio narrado na Bíblia. O mundo, de acordo com o relato bíblico, sofreu um dilúvio e apenas Noé e sua família e poucos humanos, além de animais, sobreviveram na arca. No relato bíblico em Gênesis, após Noé sair da arca, ele planta uma vinha, uma plantação de uva. Então ele produz vinho e toma deste vinho e se embriaga e fica nu em sua tenda. E então seu filho Cão o vê sem roupa, vê a sua nudez e conta aos seus irmãos. Sem e Jafé, os seus irmãos, ao contrário, eles vêm e cobrem a nudez do seu pai sem olhar. E ao despertar e saber do ocorrido, Noé amaldiçoa Canaã, o filho de Cão, declarando ele servo dos servos. Noé abençoa Sem e Jafé. Esta história está no livro de Gênesis na Bíblia, no capítulo 9. O meu objetivo neste vídeo não é analisar a veracidade da Bíblia, da religião ou mesmo do dilúvio. O nosso objetivo de hoje é tentar entender como um texto da tradição judaica foi incluído na Bíblia cristã e interpretado de maneira tão equivocada para justificar a ideia errônea de que pessoas negras e africanas eram naturalmente inferiores ou destinadas à escravidão, enquanto as pessoas brancas eram vistas como superiores. É importante notar que este texto... Então, isso tem que ser esclarecido. Por quê, irmãos? Porque as pessoas confundem a descendência, a linhagem da descendência de Cã com a maldição de Cã, porque a maioria dos descendentes de Cã eram de pele escura, cananeus. Então, como Cã tinha, e isso daí, ele está falando que não quer entrar na vericidade dos escritos bíblicos, mas os escritos bíblicos, ele vem da origem judaica. Lógico que o catolicismo, depois da vida de Cristo, tomou conta e distorceu muita coisa, tirou muito livro. Isso que ele fala é verdade. Só que muitos escritos que estão na Bíblia é verídico. A maioria dos escritos foram na tradução que mudaram alguma coisa. O que os católicos fizeram foi tirar alguns livros. Eles não distorceram nada. Ou não só os católicos, teve vários conselhos, como o judaico, que não aceitou alguns livros, outros judaizantes aceitaram alguns livros que são considerados apócrifos hoje, né? Que não são mais apócrifos. Alguns judeus aceitam, outros não, entendeu? O protestantismo, que a igreja evangélica também não aceita nenhum dos livros apócrifos. A católica aceita alguns, outros não, entendeu? Outros no conselho tiraram alguns livros, mas assim... Em distorcer a Bíblia, isso é conversa fiada, tá? Não teve distorção nenhuma, a não ser erro de tradução. Na tradução que erraram algumas coisinhas ali, em algumas palavras. Isso teve mesmo. Mas nada que tirasse o entendimento para a salvação eterna, que Deus não ia permitir isso. Onisciente como Deus é, e criador de todas as coisas, e que ditou a sua palavra para santos profetas e apóstolos. Ele permitiu que tirasse algum livro? Permitiu. Mas hoje ele traz a luz. Mas ele jamais ia permitir que tirasse algo que desviasse a pessoa da salvação. Porque Deus, ele quer salvar, entendeu? Então isso é conversa do diabo para mim, de que a Bíblia foi distorcida. Mas vamos lá, esse é outro papo. Mas na verdade, nenhum dos brancos é superior a negros e nem negro superior a branco. A maldição de Cã, ela se originou, mas não pela cor da pele. Entendeu? E sim pela linhagem de Cã, que a linhagem de Cã poderia ser da linhagem da cor branca também. Mas por os cananeus ser mais de cor de pele escura, aí os senhores do mundo e os senhores de escravos escravizaram o negro, porque diz que como a maioria do povo de Canaã era de origem negra, né? Depois que veio desse tempo, em seguida, veio no 1800 e tanto, aí os senhores começaram a usar essa história da maldição de Cã e usaram os negros, como que era o povo de Cananeu era de pele escura, para ser escravo e justificar a maldição sobre o povo negro. Mas não tem maldição sobre o povo de pele escura negro, tem maldição pela linhagem e descendência de Cã, que poderia ser tanto de pele negra como pele branca. Entendeu? Então não é os negros que foram amaldiçoados, mas a descendência de Cã, que pode ser tanto negro como branco. Também tem branco na descendência de Cã. Então, não é pela cor da pele, entendeu? E sim pela descendência. Só que como a maior parte do povo cananeu é de pele escura, é da linhagem da descendência africana, então jogaram isso para os negros.
Mas isso não justifica escravizar os negros por causa da maldição de Cã. Entendeu? Mas se a maldição de Cã veio para os seus descendentes, que pode ser, eu posso ser descendente de Cã, não estou dizendo que eu sou da linhagem de Cã, mas quando eu criei em Cristo, essa maldição já foi quebrada ali, como eu disse no outro vídeo, é só você crer em Cristo hoje, entendeu? E tem muitos negros que são donos de empresa hoje, tem muitos negros que são patrões, tem muitos negros que fizeram fama, que cantaram, tem belas músicas, entendeu? Então a gente também não pode cair no vitimismo dos negros, tá? Porque negro teve o seu papel, sim, e eles foram importantes, assim como o branco, porque os brancos também foram escravizados, tá? Eu fiz um vídeo aí de vitimismo explicando isso, que o povo judeu também foi escravizado no tempo de Faraó, certo? E eles não eram, eles tinham pele morena, queimado pelo sol, porque lá o povo do deserto, lá no povo dos hebreus, que era o povo judeus, né? Posteriormente, lá no deserto era muito calor durante o dia e frio extremo à noite. E calor extremo durante o dia. Então eles tinham pele queimada pelo sol. Mas eles não eram de origem negra africana. Eles eram queimados pelo sol. Entendeu? Então a maioria dos judeus, não que não tenha da cor branca, lógico que tenha, mas são morenos. Entendeu? Queimado pelo sol e cabelos caracolados, geralmente, mas tem gente branca de cabelo liso, tem de tudo, todo tipo de linhagem judeu, porque também tem judeus que não é de judeu da origem judaica, mas veio da descendência judaica, porque os povos judeus se espalharam por outras nações e tiveram filhos com outras mulheres de outras nações, alguns permaneceram com as suas mulheres, entendeu? E aquela que se casou com o judeu aderiram o judaísmo, ou messiânico ou não messiânico, então veio para a linhagem do judeu, se espalhou. Entendeu? Então, a maldição, para que seja bem entendida, não é pela cor da pele, e sim a maldição de Cã, que ela durou até Cristo, porque se você vai para Cristo, essa maldição já é quebrada, mesmo para a descendência de Cã. Entendeu? E não importa se essa descendência de Cã, da linhagem de Cã, é negra ou branca, ou parda, ou vermelha, ou amarela, ou loiro, não importa. Se você veio da linhagem de Cã, você lá atrás foi sim amaldiçoado para ser escravo. Não com maldição assim de outras maldições, mas a maldição de ser servo, de ser empregado e não de ser patrão. Entendeu? Teve essa maldição realmente. E ela perdurou por alguns anos. Mas não necessariamente que seria pela cor da pele, mas sim pela descendência. Se você fosse negro, não importava. Se você fosse branco, a maldição é sobre a linhagem, a descendência de Cã, independente se for branco ou negro. Tanto é que os israelitas foram escravos de Faraó e eles não eram da cor negra. Entendeu? Então não foram só negros que foram escravatórios. Não tem que ter nem os brancos se sentir superior aos negros e nem os negros se fazer de vítima por causa da época da escravidão, porque os brancos também teve um momento de escravidão na história humana, entendeu? Então essa briga é uma bobagem, isso daí é o que eu chamo de manipulação da mídia para colocar as pessoas umas contra as outras. É isso que o diabo faz. Então aí fica brigando por causa não, branco, preto e amarelo e vermelho. Lembrando que tem pessoas negras e brancas que zombam dos chineses e chamam eles de amarelo. Isso não é preconceito? Então vamos parar com essa hipocrisia. Vamos parar com esse vitimismo. Certo? Tanto de parte de branco como de preto, que não tem nada disso. Não tem, ninguém é melhor que ninguém, nem pior. Ninguém é inferior nem superior. Deus vê a humanidade com olhos, com os mesmos olhos. Tá? A única coisa que Deus pede é que você entregue a vida para Jesus, para Deus te livrar do pecado, te livrar dos erros, para você não ir para a perdição eterna, para você não perder a sua alma, entendeu? Mas ele vê tanto branco como preto, como Deus não olha a aparência, ele olha o coração. Não importa se você é branco, preto, vermelho, amarelo, se você é estudado, não é estudado, isso é para o mundo, mas para Deus, Deus não vê assim. Entendeu? Deus é a intenção do coração, o que tem no seu coração, entendeu? E a escravidão foi tanto pro branco como pro negro na história. Então sem fundamento essa discussão. Então a maldição de Cã, para deixar claro, não é exclusivamente que só porque a descendência de Canaã era de origem pele negra, que a maldição era para os negros só, tá?
era da descendência de Cã, seja branco, ou seja negro, ou seja de qualquer outra cor. Entendeu? É isso. Não fala em raça em nenhum momento, não fala em África ou ideia de que africanos foram amaldiçoados. Como eu já expliquei na minha aula sobre as origens do racismo que está aqui no canal, raça, tal como nós conhecemos, é um fenômeno da idade moderna, mas a maldição que Noé lançou não foi nem diretamente sobre Cã, seu filho, mas sobre Canaã, o seu neto, que era filho de Cã e que em tese nada tinha a ver com a história. A associação da pele negra à maldição de Noé, ligada à ideia de escravidão, teve um impacto negativo. Não, na verdade a maldição de Cã foi para a descendência de Cã. A descendência de Cã ia ser sim escrava. Não vamos distorcer o que está na Bíblia. Ele não pode criar partido só porque ele é negro. Entendeu? Porque eu também venho da linhagem de negro e não fico distorcendo nada. Ele tá certo, e tudo que ele tá falando não tem nada a ver com raça, com cor de pele, com nada, a maldição de Cã. Mas que foi amaldiçoado, sim, para a descendência de Cã, foi sim. Isso tá na Bíblia e tudo que tá na Bíblia eu creio. Não vamos tomar partido para branco, para negro, para inteligente, para não inteligente, para bonito, para feio, não tem nada a ver com isso daí. Tá? O que está na Bíblia, ponto, e acabou. Aqui não vai partido para ninguém. História. A crença de que Deus destinou os negros à escravidão foi usada muitas vezes como justificativa para escravizá-los. Mas o texto isso é verdade. Não faz qualquer menção à cor de Cã. Não, cor de pele não. Então de onde tiraram esta associação? Veja só. Existem textos rabínicos com relatos de oralidade que foram transmitidos de geração em geração e que narram sobre a origem da pele escura que teria sido na arca. A fonte rabínica conta que durante o dilúvio, todos os que estavam na arca foram proibidos de ter relações sexuais. O filho de Noé então transgride esta norma e faz sexo com sua esposa e, como consequência, Deus o pune enegrecendo sua pele. Mas esta informação é uma tradição rabínica. Mas veja só, esta história rabínica nada diz sobre a escravidão. A origem da escravidão, conforme retratada no relato bíblico da maldição de Canaã por Noé, é uma história separada, como eu já falei no início deste vídeo. Em 1968, o historiador americano Winthrop Jordan, em seu livro Branco sobre o Preto, Atitudes Americanas em Relação ao Negro, ele demonstra que a ideia da maldição associada à pele negra foi na verdade adotada pelos estudiosos cristãos hebraístas da Idade Média a partir de fontes judaicas. A ideia foi então transmitida através dos tempos até fazer sua aparição de forma muito prejudicial nas Américas. A confusão entre as histórias bíblicas e rabínicas aqui é evidente, pois as interpretações erroneamente combinam a história da arca contada pela tradição rabínica, que explica a origem da pele escura, misturando com a maldição bíblica de Noé, que envolve a servidão. É preciso não tem nada a ver mesmo. Entender a evolução do mito da maldição de Cã, que une pele negra e escravidão. Peraí, não é mito a maldição de Cã. Aí ele já está errado. Ele já está distorcendo os textos bíblicos aí. A maldição de Cã existiu, mas só não é pela cor da pele. Entendeu? Independente, é porque alguns, tanto os hebreus tinham a pele escura, só que era mais moreno, né? Tinha cabelos calacolados ou lisos. E já os outros tinham cabelo mais igual dele aí, de negros, entendeu? Não que todo o povo de Canaã era de cor negra. E outra, o que não existe, que Cã fez sexo quando não era para fazer, que Deus enegreceu a pele dele. Isso daí também não tá na Bíblia, não tem esses relatos. Tá? Isso aí é a invenção de algum que colocou isso daí para poder justificar, para escravizar os negros. Lembrando que Satanás é astuto, tá? Quem cai nesse barulho é quem não tem conhecimento, quem não estuda a Bíblia. Assim como ele joga o homem contra a mulher contra o homem, com machismo e feminismo, que isso daí é estratégia do diabo, só não vê quem não quer, tá? Porque se o diabo sempre fez isso, quem estuda a Bíblia, as escrituras sabe muito bem disso, porque não existe nem machismo nem feminismo, ele faz com cor de raça. E aí a mídia corporativa usada pela astúcia de Satanás, porque a mídia é usada por Satanás, quem não sabe disso. A mídia que vai contar a palavra de Deus, eu digo, não estou falando que tem
pessoas, jornalistas, pessoas midiáticas da televisão, tanto das plataformas hoje de redes sociais, que Deus usa essas pessoas para trazer a verdade, entendeu? Tem pessoas da mídia boa, agora a maior parte é podre, então ela coloca na mente das pessoas e o Satanás induz esses daí que estão no poder, na mídia, nos governos, a jogar um contra o outro, jogar negro contra branco, esticar o preconceito, fazer o negro de vitimismo, ou chinês de vítima, ou não sei quem. Aí apoia um, apoia Islã contra judeu, e o judeu é um miserável, tem que ser perseguido e morto. A mídia faz isso. E convence as massas, porque a massa não estuda, não quer saber das coisas de Deus, e você vai me perdoar de falar. É ignorante, analfabeto funcional. Pode estudar o que for, mas fica embarcando na onda da mídia é o quê? É inteligente? Não é nem um pouco inteligente. Porque é a astúcia do diabo. O diabo está enganando direitinho as pessoas. E jogando um contra o outro. Não devia existir preconceito de cor de pele. Existe por causa dos governos corruptos, por causa do pecado e por causa da mídia sem vergonha que fica acirrando o povo. E falando, negro não tem vez o quê? Quantos negros não ficaram famosos? Quantos negros eu não conheço que é dono de empresa? Quantos negros são ricos? Você quer que eu lixe aqui dos famosos? Só os famosos, fora o que não tem fama. Desde Washington, Michael Jackson, Whitney Houston, quem mais? Que é Dora Summer, quem mais? Que eu os conheço, do tempo que eu curtia, né? Aquele lá, o Jamie Foxx, tudo negro. George Benson, tudo negro, tudo rico. Para com o vitimismo, para de hipocrisia. Vamos parar com isso daí. Vamos ter todos união, gente. Todos amor no coração e respeitando uns aos outros, independente de raça, de cor de pele. Porque os negros também teve preconceito contra os chineses, tá? Os brancos da mesma forma. Então vamos parar com essa hipocrisia, essa imundiça. Se você não quiser parar, você é um manipulado. É um manipulado pela mídia corrupta, pela astúcia do Satanás, tá? Que cria essas confusão, sendo que não podia existir nada disso aí, tá? Nem machismo, nem racismo, nem preconceito contra cor, nem deficiência, nem coisa nenhuma. O amor tem que estar acima de tudo. E quando eu digo amor, não é o amor da mídia, não é o amor do mundo. O amor que distorce a palavra de Deus para aceitar o pecado, a imoralidade sexual, para aceitar tudo. Não, o amor de Deus ele deu o seu filho para você entregar a vida para ele, para sair do pecado, para sair do erro, para você ter a liberdade para servir a Cristo em amor ao próximo, para você não aprovar o pecado, mas para você ter amor com o pecador, mas não condenar ele, porque condenação quem faz é Deus só, tá? Mas você demonstrar amor, mas também você demonstra amor ajudando ele a reconhecer o erro e sair do erro. Não é você passar a mão no erro. Por isso que tem a figura do pai e da mãe que Deus deixou no mundo, porque Deus é nosso pai. Quando a gente se converte em nome de Jesus, se torna nosso pai. E ele faz o papel de pai, igual a figura do pai terreno, que o pai instrui seu filho, repreende quando tem que repreender, pode de castigo quando faz coisa errada ou estou errado. Então vamos parar com isso daí. Muita gente se deixa ser manipulado pelos governos corruptos, pela mídia, que faz você acreditar em coisas mentirosas como se fosse verdade. O errado virou certo, certo virou errado. Vamos continuar aqui. E uma outra etiologia da pele negra que é a islâmica. Nessa interpretação muçulmana, a narrativa bíblica da maldição de Noé tem duas mudanças. Cão, ou Cã, é o amaldiçoado e não Canaã, seu filho, e a maldição é de pele negra e não de servidão. Então, na tradição islâmica, Cão é amaldiçoado e fica com a pele negra, mas não tem nada a ver com a servidão. Mas vamos entender uma coisa, em várias culturas é comum encontrar a história... A maldição não é por causa da cor da pele, mas a maldição é pela descendência de Cã. É o que está na Bíblia, entendeu? Independente de se a pessoa é negra ou não, se ela for da descendência de Cã, sobre ela caiu uma maldição, que é quebrada, mesmo a pessoa sendo de pele negra e tendo sido escrava, ela é quebrada quando ela aceita Jesus. Ela pode continuar escrava ou serva ou empregado, mesmo ganhando salário por isso, se ela quiser. Se ela não quiser, ela pode estudar e ganhar a sua alforria, entendeu? Como muitos negros fizeram ao decorrer, depois da acabou a escravidão. Lembrando que os brancos foram escravos no tempo do Egito também. E os egípcios, a maioria dos egípcios, para quem não sabe, é de pele escura. Na televisão mostra de pele clara, mas é pele escura. São carecas e usavam perucas, entendeu? Porque eles não queriam pegar piolho.
Entendeu? Então, eles eram de pele escura. Muitos eram negros, outros eram morenos, mas eram de pele mais escura, os egípcios. Tá? Então, as pessoas distorcem muito as coisas da Bíblia, as coisas do Senhor, para justificar os seus próprios pensamentos, suas próprias convicções. E isso é errado. Buscam explicar as diferenças entre as pessoas. O termo que usamos para descrever a busca pelas causas e origens dessas diferenças é etiologia. Estas histórias têm o objetivo de explicar o que vemos ao nosso redor, especialmente quando se trata de fenômenos naturais que parecem estranhos ou incomum. A Bíblia, por sua vez, tem muitos exemplos conhecidos desse tipo de explicação. Na história de Adão e Eva, no Jardim do Éden, por exemplo. Um outro exemplo, no Jardim do Éden também, é a ausência de pernas nas cobras, que é explicado de uma maneira muito peculiar. A cobra foi amaldiçoada, então perdeu as pernas e passou a rastejar sobre o ventre. É o que diz a Bíblia. Da mesma forma, a narrativa da Torre de Babel busca esclarecer porque há diversas línguas no mundo. Outro exemplo é a maldição da escravidão de Noé, que também é considerada uma etiologia. Esta história explica a posição submissa, seja ela real ou imaginária, dos cananeus na sociedade israelita posterior. As etiologias sobre a pele escura, ou seja, a busca desse conhecimento, desta origem da pele escura, são encontradas em diversas culturas. E algumas foram construídas em torno de figuras bíblicas, como eu acabei de dizer. A ideia do surgimento destas diferenciações, que não são raças, pois este conceito não se aplica nesse contexto, ela foi observada em diversos povos ao redor do mundo. Por exemplo, os povos Creek, nos Estados Unidos, que depois de ter contato com europeus e africanos, desenvolveram uma etiologia do surgimento das diferenciações de pele. Eles contam que 3 pessoas se banharam em um lago. O primeiro surgiu completamente limpo e foi o ancestral dos brancos. A segunda saiu mais escura porque a água já estava um pouco suja e dela vieram os nativos americanos. Quando a terceira pessoa chegou ao lago, a água estava bastante suja e a pessoa saiu preta e ele se tornou o ancestral dos africanos. Mesmo porque, na experiência dos povos Creeks, eles conheceram os europeus se considerando superiores e os africanos em condição de escravidão. Os indígenas Pima, que viveram no sul do Arizona, consideravam a sua cor da pele como ideal. E eles ilustravam isso comparando o homem branco como aquele que ficou pouco tempo no forno e o homem negro como aquele que ficou tempo demasiado no forno da criação. Quando os gregos antigos entraram em contato com africanos negros, eles ofereceram 2 explicações para a cor da pele dessas pessoas. A primeira não tinha nada a ver com mitologia, porque argumentava que os habitantes do sul eram bronzeados pelo sol, os do norte eram pálidos pela falta de sol, enquanto aqueles do meio, na Grécia e posteriormente em Roma, tinham a cor de pele considerada ideal. Gradualmente, esta ideia, inclusive, foi aceita eu acho assim, a mitologia se refere a mitos, né? Quer dizer, que nem se banharam na água e saiu preto, eu não acredito em nada disso. Não é simples, é muito simples você imaginar que Deus pode ter feito raças e povos de cores diferentes porque Ele quis. E isso não tem nada a ver com a maldição de Cã. E os asiáticos, então? Por que Deus puxou o olho dos asiáticos? As pessoas não se fazem pergunta, aí fica pegando em coisas pequenas. Porque isso, os povos que veio, os europeus e outros povos, e aqui no Brasil também espalhou isso, né? Usaram essa maldição de Cã para escravizar o negro, isso é verdade. Coisa que não tem nada a ver com a cor de pele, entendeu? E Deus não amaldiçoou Cã mudando a cor da pele dele. A cor foi natural, para cada foi se desenvolvendo, cada nação depois que se espalhou teve isso daí, porque Deus quis fazer assim. Eu prefiro acreditar assim, não de que se banhou ou que ficou no forno ou que ai, cara, isso é mito, isso sim é mito. Vamos lá, não vai dar para mim deixar até o fim, tá, irmãos? Era só isso que eu queria explicar. Eu vou deixar até certo ponto. Não ficou muito grande o vídeo. A explicação para a cor da pele dos africanos na Grécia Antiga estava enraizada no mito. De acordo com essa narrativa mitológica, Paeton, filho do deus Hélio, ou Apolo, trouxe a carruagem do sol muito perto da Terra. Como resultado, acredita-se que os povos da África adquiriram a pele negra. Mas nas sociedades de pele escura também encontramos explicações míticas para a diversidade das tonalidades de pele.
Um exemplo disso também os povos dogons do Mali são um outro bom exemplo, que dizem que os negros foram criados à luz do sol e os brancos à luz do luar. E se para o mundo ocidental cristão o branco é signo de pureza, para diversas culturas africanas o branco significa morte. O que precisamos entender aqui é que estas ideias de diferenças cromáticas da cor da pele Exatamente. Em cada mitologia, cada nação tem um mito. Ó, branco significa morte para alguns povos negros, né? Entendeu? Mas isso não quer necessariamente que branco significa morte. E nem que negro significa escravidão. Entendeu? Isso são manobras do homem pecaminoso para justificar um ato do homem e querendo jogar para Deus uma coisa que não vem de Deus. Entendeu? O que vem de Deus é o que está na Bíblia. Se está na Bíblia, é o que vem de Deus. E ali não se refere à cor de pele nem à raça. Se refere a uma condição de maldição sobre uma condição de escravo por uma pessoa ter feito o que era mal aos olhos do Senhor. É isso. Simples assim. Culturas. E neste ponto a narrativa de Noé não distorce. Porém o texto da Bíblia não faz menção à cor, e sim à condição de servir. Exatamente. Uma outra questão tem a ver com o nome de Cão, ou Cã, que tem sido muitas vezes apresentado como significado de quente ou escuro, mas que de acordo com o pesquisador David Goldenberg, que é um especialista em estudos judaicos, ele afirma que o nome Cã na Bíblia não tem conexão com palavras em hebraico ou outras línguas semíticas que signifiquem escuro, preto ou calor. Portanto, para os antigos hebreus não havia ideia de que Cã representava o ancestral da África negra, quente, e não há evidência na narrativa bíblica de que Deus pretendia condenar as pessoas de pele negra à escravidão eterna. Exatamente, mas as ideias claro da relação que não. da cor da pele escura com a maldição estavam presentes principalmente nas tradições orientais cristãs e depois muçulmanas. Só bem mais tarde que apareceu no Ocidente, no ano de 1453, nas crônicas do descobrimento da Guiné, que foi escrita pelo cronista português Gomes Yanes de Zurara. Veja o que ele diz: estes negros, posto que sejam mouros como os outros, são porém servos daqueles pelo antigo costume, o qual creio que seja por causa da maldição que depois do dilúvio lançou Noé sobre seu filho Cã, pela qual o maldisse que fosse a sua geração sujeita a todas as outras gerações do mundo. Zurara foi o cronista português que... ele não julga pela a maldição da escravidão, sim pela cor da pele. Ele está errado. Porque agora pergunto eu, por que Deus não poderia fazer diversidades para todo mundo se amar com todas as suas diferenças, independente das suas diferenças? Porque aí o amor ia ser verdadeiro. Não por qualidade, ou inferioridade, ou superioridade, ou cor de pele, ou cor de raça, ou por língua ou nações. O amor seria para todos. Entendeu? Agora, lógico que não esse amor aí que a mídia pinta, né? Que é contrário à palavra de Deus. Eu estou falando do amor verdadeiro de um ser humano pelo outro. E de um querer ajudar o outro. Eu não estou aqui colocando em pauta ideologias mundanas. Eu estou colocando aqui o amor independente de cor, de pele, de raça, de nação, de língua, de nada. Deus não poderia, na sua infinita sabedoria, fazer todo mundo diferente, para mesmo assim todo mundo se amar com todas as suas diferenças, para o amor ser superior a tudo? Então, mas aí fica criando. O diabo faz essa algazarra aí, ó. As primeiras viagens e incursões de Portugal na costa africana atlântica na busca por escravizados. Eu já abordei esse tema em um vídeo sobre a primeira captura de africanos realizada por Portugal na África. Eu deixo aqui na descrição do vídeo para depois você ir lá conferir. Mas Zurara nem foi o primeiro no Ocidente a mencionar a maldição de Cã. Aproximadamente 30 anos antes de Zurara escrever sua crônica, Dom Luís Guzmán, um clérigo e alto membro da Ordem Católica de Calatrava, ele solicitou ao rabino Moses Arragel de Castela que produzisse uma tradução da Bíblia hebraica para o castelhano e que fosse acompanhada de interpretações judaicas. Olha só, esta obra foi enriquecida por mais de 330 ilustrações e foi concluída em 1430 e ficou conhecida como a Bíblia de Alba. No
seu comentário sobre Gênesis 9:25, ele escreve que Canaã era um escravo de escravos, e alguns afirmam que se referem aos mouros negros que estão cativos em todos os lugares. E esta ilustração, que representa a cena bíblica da embriaguez de Noé, é a primeira imagem conhecida de Cão sendo retratado como pessoa com a pele escura. Na ilustração, Cã é mostrado atrás dos seus irmãos Sem e Jafé, que estão cobrindo o pai que está embriagado. E nesta ilustração, ele é pela primeira vez retratado com a pele mais escura que seus outros irmãos. Ou seja, é no contexto das guerras contra os mouros e das primeiras incursões para a captura de africanos para serem escravizados que esta ideia ganha novos ares na Europa. A partir do século XVI... eu não sei, acabando o vídeo aqui, irmãos, que já vai ficar muito grande. A pele escura pode ter surgido do próprio Cã já ter a pele escura antes da maldição de Cã, entendeu? Porque como lá o povo era moreno, né? Quem garante que o Cã não saiu já com a pele mais escura, mas não exatamente negro, mas um moreno. Mas daí surgiram os negros também, porque teve misturas de raça. Então você não pode acreditar em mitos, você tem que acreditar no que está nas escrituras, entendeu? Deus pode querer fazer pessoas diferentes para se amarem umas às outras com todas as suas diferenças e não levar as diferenças em contas. E aí eu não venho vir me dizer de diferença de coisas perversas que Deus é contrário. Não vem com esses comentários aqui, hein? Se vier eu já derrubo. Ou então fique sem comentar nada. Melhor eu ficar sem comentar nada. Que as pessoas distorcem muito para justificar. É isso que fizeram com os negros, né? Usaram a maldição de Cã para justificar a escravidão. Então muitos fazem isso, não para justificar a escravidão, mas para justificar os seus próprios pensamentos, né? Deus quer que você ame todos do jeito que é e não tem que ter mudança. Lógico que tem que ter mudança. Deus diz, venha como está, mas para você mudar, não para ficar como está. E outra, é muito mais fácil você entender que tudo se originou e virou essa bagunça, essa discussão sem sentido, por causa do pecado, por causa das transgressões. E a transgressão é o pecado que leva à ruína. Tanto é que Davi pecou e colheu a sua consequência. Ele se arrependeu, foi salvo, mesmo assim, mas ele arcou com as consequências. E tudo que nós fazemos de bom e de ruim tem consequências, boas ou ruins. Então, seja você branco, negro, asiático, amarelo, vermelho, se você erra, você vai ter consequências. Você vai colher os frutos do seu erro, do seu pecado. Se você faz coisas más, você vai colher o que você plantou. Se você faz coisas boas, a palavra diz que você vai colher coisas boas. Independente de cor, de raça e de qualquer etnia. Entendeu? Então, isso é uma discussão sem fim inútil, que nunca vai ter solução. Se você ficar vendo essas coisas, entendeu? Tendo esse olhar superficial e raso, né, de discussões que não chegam a lugar nenhum, porque os poderosos fazem essas mesmas discussões na política, em todos âmbitos da sociedade, e não chega a lugar nenhum, e nada muda, e nada se resolve, e só piora. Por quê? Porque não entende que tudo se origina do pecado, entendeu? E não é de raça, de cor, de coisa alguma. Da transgressão, de tudo que é contrário à palavra de Deus. E Cã herdou a maldição porque ele zombou do pai, entendeu? Porque ele devia respeitar seu pai como os outros irmãos respeitou, entendeu? Então por isso ele foi amaldiçoado e sua descendência. Se a descendência dele é branca, negra ou qualquer outra, não importa. A descendência é que vai ser escrava, entendeu? Porque a maldição sobrecaiu. Mas lembrando que hoje nós temos o tempo de Cristo. Então você aceitou Jesus, você está livre de qualquer maldição, até da maldição de Cã. Se você der da linhagem de Cã, entendeu? Então, que fique isso bem claro e tenha solucionado. E outra, que eu ia dizer aqui, é uma perda, nos dias de hoje ainda tem essa discussão de preconceito de raça, de cor, de pele, ou de qualquer outro tipo de preconceito, entendeu? Porque é isso que o diabo quer, que tem essas entreveiros, jogar um contra o outro, entendeu? Porque o amor tem que estar acima de todas as coisas. O amor não é você aceitar as práticas pecaminosas das pessoas. Amor é você amar independente dela. Se ela vai pagar pelos pecados, ela vai dar conta a Deus. Não é você, não é a mim, não é qualquer outro. Entendeu?
a gente tem exortado a amar até os nossos inimigos, a perdoar até os nossos inimigos, assim como Deus nos perdoou. Então, quem quer viver no caminho de Deus não entra nessa discussão. Já não importa, tudo que você colheu de errado, seja você branco, negro, amarelo, vermelho, ficou para trás. Se você entregou a vida para Jesus, você é uma nova criatura, independente da sua cor, da sua raça, da sua língua. E ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. Por mais que você saiba um pouco mais de conhecimento que o outro, não se faz você melhor do que ninguém. E nem superior e nem inferior. Você não deve se sentir inferior a ninguém, ou por beleza, ou por cor, ou por raça, ou por descendência de nações e de línguas, por nada. Ninguém é inferior a ninguém, ninguém é superior a ninguém. Ou porque tem posição, ou porque é rico, ou porque é pobre, isso daí é coisa do diabo, para as pessoas se matarem e se aniquilarem uns aos outros. Entendeu? Quem é inteligente não cai nessas ideologias, nessa bobaiada toda, porque sabe que se você entregou a vida para Jesus, você é uma nova criatura e você vai respeitar todas as pessoas com todas as diferenças que ela tem, entendeu? E se ela comete algum erro, você pode sim dar conselho, chamar atenção, se ela permitir. Se não, você entrega na mão de Deus, ela vai dar conta a Deus, nem a mim, nem a você. Simplesmente assim. Tá bom, irmãos? Então esse foi o vídeo, muito obrigado. Esse esclarecimento que eu vim trazer. Deus abençoe vocês todos aí, amo todos vocês de coração, que tenha elucidado isso, que pare com essas discussões idiotas aí, que não leva a lugar nenhum, só leva a ruína de pessoas, né? Que não tem o bom senso e não bota os miolos para funcionar e fica indo nas histórias da manipulação da mídia, na manipulação dos governos corruptos, da religião fraudulenta. Abre os olhos espirituais, tem amor e paz no coração, mas amor bíblico, não é o amor de eu aceito tudo as imundícias, as perversidades que está nesse mundo só porque eu amo. Eu amo, sim, o pecador, mas eu não concordo com o pecado. Eu me amo, sim, mas eu odeio o pecado que está na minha carne. Eu vivo para melhorar como homem, como pessoa, como filho de Deus. Eu tento me melhorar pelo poder da palavra de Deus, do Espírito Santo, entendeu? É isso que a gente tem que buscar. Não ficar só apontando o erro de um e de outro. A gente pode sim apontar os erros, que é para ajudar a pessoa a se consertar, mas se ela não quiser, joga na mão de Deus e deixa que Deus cuide. Ela vai dar conta ao Senhor, não é a mim, não é a você, entendeu? Nós temos que demonstrar amor para a pessoa. Se ela quer continuar no erro, ela vai dar conta a Deus. No dia do juízo não é a você, deixa ela lá. Ela quer andar pelo caminho errado, vai fazer o quê? Você vai forçar? Então é isso, tá? Se inscreva no canal quem não é inscrito, badale o sininho de todos e compartilhe os vídeos para chegar mais conhecimento, tá bom, irmãos e irmãs? Deus abençoe a todos. Tomara que tenha tido esclarecimento e entendimento desse assunto e conhecimento de história, tá bom? Fui!